Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, 19ª rodada, última rodada do turno. Sabadão com quatro jogos nesse sábado. Tivemos aí o líder perdendo para o Corinthians, Corinthians 1, Internacional 0. Tivemos a vitória do Curitiba, 1-0 em cima do Atlético Goianiense. Tivemos o empate de Botafogo e Ceará, 2-2. E tivemos a derrota do Fortaleza em casa para o Fluminense. Fortaleza 0, Fluminense 1. E é desse jogo que eu vou fazer um breve comentário aqui com vocês, meus amigos, torcedores de Fortaleza e Fluminense. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, do Fluminense, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal, e se você quiser ajudar o canal a crescer, também aqui embaixo de azul, você pode se tornar membro. Galera, vamos lá. Bom, tem alguns pontos aí. Primeiro, são dois times muito bem treinados. Ah, galera, desculpa aí que hoje tem som de tudo quanto é lado aqui. Tem o som da casa de trás, tem o som da casa do lado, tem os passarinhos. A casa aqui do lado tá tocando pagode, aqui de trás tá tocando sertanejo, ainda tem os passarinhos cantando. Então eu vou tentar aumentar um pouquinho a minha voz para vocês poderem escutar, mas o som da música, dos passarinhos, vai ser impossível não sair no áudio, tá? Mas já estou dando aviso, é porque aqui não tem como. Ainda mais domingão. É véspera de feriado. Cidade onde eu moro geralmente fica cheia. Hoje não está muito cheia não, porque o tempo está fechado, chovendo. Mas geralmente a galera dá uma aliviada, principalmente que não vai trabalhar na segunda-feira. O pessoal aproveita mais o domingo. Então vamos lá, galera. Duas coisas. Primeiro, são dois times muito bem treinados. Tá? São dois times que não têm como ponto principal a qualidade técnica. Tá? Eu não estou falando que Fortaleza e o Fluminense só tem pereba. Para depois não vir um mimimi igual tem umas torcidas que até algumas torcidas, até uma torcida do Nordeste, quando eu falo isso, fica putinho que eu estou falando. O problema é que não quer enxergar a realidade. Nem Fortaleza e nem Fluminense tem jogadores com a qualidade técnica para você contar para mudar um jogo. Tá? Pode ter um lance ou outro, sim, mas não é a prioridade, não é a característica fundamental de Fortaleza e Fluminense, a individualidade. Então os dois times pegam muito pelo conjunto, pela parte tática. E Fortaleza, eu venho falando, não é porque perdeu, isso é muito normal. Quer dizer, perder não é normal, mas vai acontecer. Não vai ter time nenhum que vai ganhar todas, como não teve, como não tem. O Fortaleza é um dos times mais bem treinados do Brasileirão. Ponto. E o Fluminense, pela característica muito parecida de não ter grandes jogadores para fazer diferença, tem o Nenê. Mas, o Nenê já está com a idade avançada. Então, não dá para você contar com ele sempre. Mas ele faz a diferença. O Ganso até poderia, mas não está jogando absolutamente nada há muito tempo. Nesse jogo contra o Fortaleza, específico, que o Fluminense ganhou, o Ganso não jogou absolutamente nada. E ficou o tempo inteiro em campo. Jogou nada, absolutamente nada. Foi um nulo o Fluminense. O Fluminense ganhou, mas teve um jogador a menos. E nesse jogo, tanto o conjunto do Fluminense quanto o conjunto do Fortaleza tiveram embate. E nesse conjunto o Fluminense levou a melhor. O Fluminense conseguiu, no conjunto, anular algumas situações do Fortaleza. O Fortaleza, geralmente, quando contra-ataca, na verdade, com 5, 6 jogadores. Não estava fazendo isso. Estava contra-atacando com 3, ou seja, o Fortaleza estava diferente. Ou porque o Rogério Ceni quis mudar, ou porque não estava conseguindo. E o Fluminense, taticamente, para mim, o Fluminense ganhou
Porque taticamente o Fluminense foi melhor. O conjunto do Fluminense foi melhor. Eu vou dizer o seguinte, do jeito que estava, o gol foi ali numa jogada meio confusa, dá um bico, bate no peito do jogador do Fortaleza, sobra pro Wellington, ele vai e entra dentro da área, disputa, luta, briga, chuta, bate no jogador do Fortaleza, desvia, engana o goleiro e a bola entra. Não foi uma jogada criada, foi uma jogada brigada, mas é gol. Mas, sinceramente, eu não via o Fluminense perdendo esse jogo. Eu não vi o Fluminense tomando o gol do Fortaleza. Então, para mim, esse jogo foi a parte tática. E a parte tática, nesse momento, aonde o Fortaleza é muito forte na parte tática, pegou um time que também está muito forte taticamente. E nessa disputa de tática, o Fluminense levou uma certa vantagem. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma olhada aqui rápida na estatística, mas eu tenho quase que certeza que o Fluminense chutou mais, atacou mais, teve mais chances. Vou dar uma olhada aqui rápido, vou dar uma parada e vou dar uma olhada aqui rápido. Olhando aqui a estatística, você vê 4 chutes do Fortaleza, 1 em direção ao gol, 11 chutes do Fluminense, 4 em direção ao gol, posse de bola maior do Fluminense, passos errados, o Fortaleza errou mais. Ou seja, o Fluminense foi melhor. O Fortaleza não fez uma grande partida. Isso vai acontecer, como o Fluminense não fez uma grande partida já e perdeu o jogo. O Fluminense vai oscilar. Tá numa sequência muito boa, como Fortaleza também estava numa sequência muito boa. Não estou secando os times, mas não tem time nenhum imbatível. O Inter vinha numa sequência aí e perdeu pro Corinthians. O Flamengo tá vindo numa sequência, mas daqui a pouco também vai perder um jogo. O Atlético Mineiro era líder e perdeu. Nos últimos 5 jogos só ganhou 1. A torcida não gosta de falar isso, mas isso é muito normal. Eu não estou replicando o que o Abel Braga falou uma vez no Flamengo, que perder é normal. Perder não é normal. Perder é ruim pra cacete. Mas dentro do Campeonato Brasileiro, onde o nível está muito parelho, não tem nenhum time muito acima dos outros, tá? Neste momento. Pode ter, mas nesse momento não tem nenhum time muito acima dos outros. E o que acontece? A variação vai ser muito grande. Muito grande. Nesse momento, o time taticamente bem arrumado estão levando vantagem. Quer ver um exemplo? Meu amigo torcedor de Fortaleza e Fluminense. Gostei do Fluminense. Taticamente bem arrumado, anulando, tentando aproveitar as laterais. O Fortaleza ficando um pouco menos com a bola, tentando contra-atacar, mas não estava conseguindo. Não é que o Fortaleza jogou só mal. Não foi só isso. O Fortaleza também não estava conseguindo contra-atacar. Lógico, eu achei estranho que estava contra-atacando com muito menos gente do que geralmente o Fortaleza faz. Não fez uma boa partida. Essa é a realidade. Eu gostei do Fluminense taticamente. Gostei mais do Fluminense taticamente do que do Fortaleza. Mas o jogo em si, vamos ser honestos, o jogo foi fraco. Tá? Primeiro tempo foi sofrível. Primeiro tempo foi fraco. Os times ficaram com a bola, mas muito pouco chute a gol, quase. Eu acho que teve uma defesa de um lado, uma defesa do outro. No primeiro tempo não aconteceu absolutamente quase nada. Nada. Jogo muito fraco, muito sonolento. Os times parece que estavam um com medo do outro, parece briga de bêbado. Os caras 3 metros de distância um do outro, tentando dar soco, que sabia que não ia acertar. Ou então aquela briga de criança, que fica um peitando o outro. Não, bate você. Você não falou que ia me bater? Bate você primeiro. Não, bate você. Fica um peitando o outro. Estava parecendo isso no primeiro tempo. Segundo tempo, não. No segundo tempo,
O jogo abriu mais um pouquinho, mas mesmo assim o jogo não foi bom. Foi disputado, mas não foi bom. E numa jogada brigada, o jogo foi brigado, tá? Os times transpiraram muito, correram muito, lutaram muito. Mas qualidade técnica foi bem abaixo, bem abaixo. Eu esperava muito mais dentro do jogo. Foi bem abaixo. E numa disputa, numa briga, saiu o gol. E eu não via força no Fortaleza para reverter. Eu não via força no Fortaleza para reverter. Lógico, lógico. Você vai falar, mas Magalhães, o Fortaleza teve um jogador a menos. Eu sei. Isso dificultou demais pro Fortaleza. E é óbvio que esse jogador a mais do Fluminense impôs o Fluminense ir para cima. O Fluminense segurou mais a bola, trabalhou mais a bola, mas mesmo assim o gol não foi de uma bola trabalhada, foi de uma bola brigada. A expulsão foi logo no início do segundo tempo, então atrapalhou. Atrapalhou e atrapalhou muito. Quando eu digo que o Fluminense taticamente foi melhor, eu não estou nem falando de quando o jogador do Fortaleza foi expulso, tá? Eu estou falando taticamente melhor antes da expulsão, porque depois da expulsão, bicho, aí é complicado, é um jogador a menos, o jogo já não estava muito inspirado, os jogadores já não estavam muito inspirados. Então, quando estava 11 contra 11, o Fluminense taticamente estava um pouquinho mais arrumado. Depois que perdeu o jogador Fortaleza, aí não. Aí fica um pouco desigual. O jogo já não estava bom. O jogo deu uma melhorada porque o Fluminense foi mais para cima. O Fluminense teve um homem a mais, foi mais ousado. Mas se você pegar, como eu peguei a estatística, o Fluminense teve 57% de bola e o Fortaleza 43%. Mas na minha visão, é pouco. Para quem teve o segundo tempo quase inteiro com um jogador a mais, a posse de bola do Fluminense deveria ter sido maior. Mas o Fluminense também não conseguiu segurar muita bola. Mas mesmo assim, eu vi o Fluminense bem arrumado e dificultando muito para o Fortaleza. Mas como eu disse, o jogo não foi bom. O jogo deu uma melhorada, deu uma clareada quando o Fortaleza teve um jogador a menos. Tá? Mas em si o jogo não foi bom e eu já vi o Fortaleza fazer partidas muito melhores. Inclusive o Fortaleza teve em outros jogos jogadores expulsos e ganhou o jogo. Fez grandes partidas. Então, lógico, as partidas são diferentes, mas nem Fluminense nem Fortaleza estavam inspirados. Então, com o jogador amado, o Fluminense foi para dentro. Tentou, mas também inspiração muito pouca. Por quê? Quem é que tinha que dar inspiração, quem é que tinha que dar criatividade ao Fluminense? Era o Ganso. O Ganso não existe. Então, meu amigo torcedor de Fortaleza e Fluminense, pode ser, vocês podem achar que é sacanagem minha. Não é sacanagem minha. Eu estou tentando explicar de uma maneira clara por que eu achei o Fluminense melhor. Porque quando começou o jogo, no primeiro tempo, o Fortaleza estava com 11 jogadores, tá? E o Fluminense entrou com 10. Logo nos primeiros minutos, você vê que o Fluminense só tinha 10 jogadores, porque o Ganso não jogou. Então, o Fortaleza ficou o primeiro tempo inteiro com 11 jogadores, o Fluminense com 10. E o Fortaleza não conseguiu jogar, o Fluminense foi melhor, mesmo tendo um nulo dentro de campo, que é o Ganso. E o Fluminense foi melhor. No segundo tempo, quando o Fortaleza teve um jogador expulso, na minha visão, analisando o jogo, ficou 10 contra 10. Porque o Ganso era só um número dentro do campo. E nesse 10 contra 10, o Fluminense acabou fazendo um gol brigado, mas fez. Então é por isso que, para mim, eu excluo o Ganso e coloco o jogo parelho em número de jogadores, que eu coloco o Fluminense com a ligeira vantagem tática. Por quê? A maior parte do primeiro tempo inteiro e um pedacinho do segundo tempo, o Fortaleza teve 11 jogadores e o Fluminense 10. No segundo tempo, quando o jogador foi expulso, o Fortaleza ficou com 10 e o Fluminense continuou com 10 jogadores, porque o Ganso não existe. E o Fluminense conseguiu fazer o gol. E o Fortaleza, quando tinha um homem a mais, na minha visão, não conseguiu fazer o gol, até porque não conseguiu chegar, porque o Fluminense marcou muito bem. Então, taticamente, o Fluminense mereceu a vitória.
Mas o Fluminense poderia ter jogado mais. Mas como eu disse, o jogo foi muito abaixo. Aí, a gente vai pegar, como eu estou falando de tática, aqui falando de tática, se você pegar a tabela do campeonato, o primeiro colocado, nesse momento que eu estou gravando, mesmo com a derrota, é o Internacional. É um time taticamente muito forte. Individualmente, não é o melhor. Não é o melhor. Mas taticamente é um time forte, que joga muito tático. É o primeiro lugar. Aí o vice-líder é o Flamengo, que hoje, na minha visão, taticamente o Flamengo não é muito forte. Mas o Flamengo sobressai individualmente. Dos times que estão na parte de cima da tabela, o único time que individualmente tem a prioridade é o individual, o tático vem em segundo plano, é o Flamengo. E tá ali. O Flamengo tá na segunda colocação pelo individual, não pelo tático. Pelo individual. Aí você pega a terceira colocação. Tem o Atlético Mineiro, que é um time tático, muito tático também, faz grandes partidas táticas, porém, o individual não é isso tudo que se imagina. A torcida do Atlético acha que individualmente o Atlético é muito... Não é tão assim. Não é. O Atlético, individualmente, tem sua qualidade. O mais equivale o tático com o individual. Mas é um time tático. Seu treinador é muito tático. Tá ali na terceira colocação. Aí você pega a quarta colocação, é o Fluminense. Um time muito tático. O São Paulo é tático com o Diniz. Você pega o Santos, tem a sua qualidade individual, 1, 2, 3 jogadores no máximo, mas também prima pela tática. Quem está ali em sétimo lugar é o Palmeiras nesse momento, que a tática não é o seu melhor. Não é o seu melhor. O individual até pode ser, mas também não está brilhando, mas está começando a caminhar. E o Fortaleza está ali em oitavo com o tático. Então, se você pegar dos 8 primeiros, tá? Eu parei no Fortaleza. Dos 8 primeiros, todos, tirando o Flamengo, tem como premissa a tática. Quem tem a tática mais forte está na parte de cima da tabela. E são esses: Fortaleza, Santos, São Paulo, Fluminense, Flamengo. O que não está aí ainda, que tem uma tática forte, é o Grêmio. Mas eu acho que daqui a pouco o Grêmio chega. Então, meu amigo torcedor de Fortaleza e Fluminense, a tática fala muito alto nesse Campeonato Brasileiro, porque individualmente a gente sabe que os times são muito parecidos. São muito parecidos. O que é óbvio, aqui a gente está fazendo lobby, mas a gente sabe que é verdade, é o time do Flamengo, que tem uma qualidade. Lógico, tem dinheiro para cá, apesar que o Palmeiras também tem. Tá com muito dinheiro, então contratou bons jogadores. Então, tecnicamente, o time do Flamengo tem uma qualidade um pouco melhor, mas perde no tático, aonde os outros times, taticamente, acabam emparelhando. Então, meu amigo torcedor do Fortaleza, não desespere. O Fortaleza agora, infelizmente, só está no Campeonato Brasileiro. Vai fazer um grande Campeonato Brasileiro, está fazendo, vai brigar por uma vaga na Libertadores. E o Fluminense é uma grande surpresa, mas parabéns ao Fluminense, está jogando bem, taticamente muito bem, vai dar uma oscilada e está ali merecidamente na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Fluminense e parabéns ao Fortaleza, que o Fortaleza não vai cair muito. Não vai cair muito. O Fortaleza vai até o final brigando por uma vaguinha na Libertadores. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!